Saudações cordiais, caríssimos estudantes. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, contaremos também com a participação especial da nossa intérprete Amanda, que esteve com nós na aula 27. Muito bem. Professor, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje consiste em DSTs, mais usualmente utilizado o ISTs, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde desde 2016. Iremos falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, ou DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Esta aula consiste na aula de número 28. Professor Luciano, dentro da aula de hoje, dentro desta temática, o que nós iremos estudar? Inicialmente, faremos aqui uma breve revisão sobre a aula de número 27. Em seguida, estaremos socializando as questões das atividades anteriores, das atividades da aula 27, trazendo aqui as respostas e discutindo um pouco sobre as mesmas. Em seguida, estarei aqui socializando com vocês, trazendo aqui informações sobre algumas DSTs ou ISTs. Por fim, estarei concluindo a nossa aula de número 28 com algumas atividades e um breve desafio. Antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, solicito que você, caríssimo estudante, pegue o seu caderno, a sua caneta e faça as anotações que julgo como sendo importantes e necessárias, ok? O tema é bastante interessante, não tem como a gente não falar, não tem como a gente não trazer, porque a partir da idade e do tempo certo a gente entra nessa, digamos assim, nessa vibe, nessa questão aí da atividade sexual, ok? Muito bem, professor. Então vamos fazer uma breve revisão. Então vamos lá fazer uma breve revisão sobre o tema tratado. Ok. Então já foi falado na aula número 27 o porquê deixou de utilizar a nomenclatura DST para usar IST. Lembrando que DST, doença sexualmente transmissível, ou seja, doenças que são transmitidas durante o ato sexual com uma pessoa infectada, com uma pessoa contaminada e que aconteça de forma desprotegida, sem a utilização aí, por exemplo, da camisinha masculina ou feminina. Professor, camisinha feminina tem, porém poucos conhecem e às vezes quem conhece não utiliza, que é por diversos fatores culturais e etc. Mas é preciso, tanto o homem quanto a mulher, ter para as ocasiões. Ok, professor. Muito bem. O professor, então, falou DST representa as doenças, então tem a ver com sinais, tem a ver com sintomas. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. São as infecções causadas por micro-organismos, seja vírus, bactéria, protozoário, durante a relação sexual com a pessoa contaminada, com uma pessoa infectada e de forma desprotegida, sem a camisinha masculina ou feminina. Geralmente, quando se fala em infecção sexualmente transmissível, ela é assintomática, ela pode não apresentar sintomas. Por isso que o Ministério da Saúde começou a utilizar ISTs, porque às vezes a pessoa está infectada e não apresenta sintoma e daí se relaciona com uma pessoa, quem tem vários parceiros ou várias parceiras, quem aí está solteiro, na vida sexual ativa, se relaciona sem saber que está com a doença, porque ao ser infectado passa alguns dias para manifestar alguns sintomas. Então, por isso que é mais eficaz, é mais assertivo utilizar o termo IST para fazer o diagnóstico de forma precisa, o tratamento da forma correta. Ok? Ok. Isso nós vimos na aula 27. Vimos também na aula 27 o que vem a ser sexualidade, que nada mais é do que uma manifestação do prazer. Vimos também o que é o sexo.
Sexo, atividade reprodutiva. Sexo, atividade relacionada à perpetuação da espécie, à multiplicação da espécie, à duplicação da espécie dos seres vivos. Muito bem. Nós vimos que sexo, ele nos dá 3 coisas. Nos dá prazer, é bom, né? Muito bem. O sexo nos dá filhos e o sexo pode nos dar doença. Por isso precisamos ter bastante clareza sobre o tema e discutir em casa com os filhos, né? Com o pai, com a mãe. Isso não é algo do outro mundo, já é discutido desde os tempos remotos, né? Muito bem, professor. Então vamos seguir. Nós vimos também, na aula de número 27, o termo maturidade ou maturação sexual ou puberdade. Muito bem. Então, o que caracteriza a maturação sexual? A maturação sexual no menino, a pessoa do sexo masculino, surge a partir dos 12 anos. Há um aumento do escroto, do saco escrotal. Há um aumento do tamanho dos testículos. Há o aparecimento de pelos pubianos na região pubis. Muito bem. Há também o aparecimento de pelos nas axilas, no rosto. Há também, os hormônios começam a aflorar, os hormônios sexuais masculinos. São responsáveis pelas características masculinas. E os hormônios também aí da reprodução. Afloram. Muito bem, professor. São essas e outras características que representam o início da puberdade, da maturidade sexual. Muito bem, professor. Então vamos seguindo. Na menina, na pessoa do sexo feminino, quando inicia a puberdade, quando inicia a maturação sexual, também por volta dos 12 anos. Professor, quais são as características? Começa aí a aumentar o volume e o tamanho das mamas, começa também a surgir os pelos pubis, começa a surgir os pelos nas axilas, os hormônios sexuais começam a aflorar, dentre outras características, tá certo? Muito bem, professor. Então, eu já estou consolidando, eu já estou fixando, professor, essas informações da aula 27 em minha mente, para a gente poder avançar. Professor, eu já estou sabendo conceituar, falar o que é sexualidade, sexo, que é puberdade, que é a maturação sexual. Muito bem. Professor, vimos também na aula número 27 as consequências positivas e as consequências negativas da atividade sexual. Relembra para nós, professor? Relembro. Consequências positivas. Várias pesquisas comprovam que aumenta a nossa imunidade, a nossa resistência contra micro-organismos que são causadores também de outras doenças. Não necessariamente as sexualmente transmissíveis. Diminui a pressão arterial, né? Tem pesquisas que dizem que melhora até a nossa pele. Deixa você mais leve, mais feliz. Professor, quais são as consequências negativas? Eu vou citar as principais. As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. São as consequências negativas que acontecem quando uma pessoa se relaciona com outra de forma desprotegida, sem o uso da camisinha masculina ou feminina e com uma das partes infectada. Há quem diga também que a gravidez precoce antes do tempo também pode ser uma consequência negativa. Mas como eu falei na aula anterior, filho é sempre um presente, é uma dádiva, tá certo? Vamos lá. Professor, então, estas informações consistiram em uma breve revisão da aula de número 27. Na aula de hoje, precisamente a 28, daremos continuidade também trazendo a solução, a resolução aí das questões da aula 27. Muito bem, professor. Vamos responder junto? Vamos lá? Resolução do desafio da aula 27. Provavelmente não é a primeira coisa que lhe vem à cabeça.
Mas se não for cuidadoso, é possível que você seja exposto a qualquer uma das mais de 30 bactérias, vírus ou parasitas que podem lhe contaminar enquanto você faz sexo. Então, ao ler esse enunciado, ao ler esse pequeno fragmento, ao ler esse pequeno texto, né, desta questão do desafio, vamos responder a letra A e a letra B? Qual o tema central? Você pode falar relação sexual, fala em sexo, relação sexual. Ok, professor. E a letra B? Que tipo de doenças se refere? Se eu falo em relação sexual, eu estou me referindo a doenças sexualmente transmissíveis. Então, a resposta à letra B, DSTs ou ISTs. Cita exemplos? Então, são várias doenças que são transmitidas sexualmente. O professor cita para nós? Cito. Herpes, sífilis, gonorreia, HIV, a AIDS, né, causada pelo vírus HIV, dentre outras. Então, são exemplos dessas ISTs. Lembrando que algumas são curáveis e outras não, mas todas têm tratamento. Não pode ter vergonha. Ao se relacionar de forma desprotegida com uma pessoa que você não tem certeza se ela está sendo acometida ou não, né, por um micro-organismo causador aí de uma IST, observe se aparecer alguns sinais, alguns sintomas após alguns dias. Que sinais, professor? Que sintomas? Ardência, odor ao urinar, corrimento de coloração, por exemplo, amarelada ou esbranquiçada, né, com um odor desagradável, né? Eu falo isso tanto no homem quanto na mulher. Aparecimento de verrugas, de feridas, né, nas genitálias ou até em outras partes do corpo. Então, procurar imediatamente um órgão na área da saúde, né? Procurar imediatamente ajuda médica. Ajuda médica, sabe por que eu estou frisando? Porque às vezes, né, acontece principalmente com os homens, né? Tem pesquisa aí que mostram que 18% aí dos homens, né, eles não procuram tratamento. 14% das mulheres não procuram tratamento quando apresenta aí algum sintoma. Por quê? Tem vergonha. Aí às vezes a pessoa procura conversar aí com um amigo, com amigas, né? Por exemplo, se eu fulano, olha, me relacionei e tal, aí apareceu um sintoma assim, oxe, rapaz, já aconteceu comigo, eu uso isso aqui, é dessa forma correta? Não, tem que procurar o médico, tem que ir ao médico, porque lá vai fazer o diagnóstico, que pode ser um teste rápido, pode ser um teste molecular, para identificar que problema é aquele e tratar da forma correta. Bem assim pode acontecer também com as meninas, com as mulheres, né? Fulano assim, aconteceu assim, olha só. Eita, mulher, pode usar isso aqui serve. Também não é assim. É procurar, é ir ao médico, ok? Muito bem, professor. Então, essa foi a resolução do desafio da aula de número 27. Então, resposta da letra A, tema central, relação ou atividade sexual. Resposta da letra B, a que tipo de doença se refere? São as doenças sexualmente transmissíveis ou ISTs. Cita exemplos. Nós citamos herpes, sífilis, gonorreia, AIDS, dentre outras. Muito bem, professor. Dando continuidade, falando um pouco sobre as DSTs ou ISTs, vamos falar um pouquinho com mais detalhe e clareza sobre a gonorreia. Primeiro eu quero dizer para vocês que a gonorreia é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, né, causada aí por uma bactéria. Muito bem, causada por uma bactéria, né? Ô professor, quais são os principais sintomas da gonorreia? Então, conforme a gente pode verificar no slide, tanto no homem quanto na mulher, pode causar aí a infertilidade e também atingir aí, por exemplo, as articulações e o sistema nervoso central. É importante eu falar esse sintoma. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que as ISTs só causam problemas nos órgãos genitais, masculino ou feminino.
Só causa um problema no pênis, na vagina ou no ânus. Não. Pode causar problemas em outras partes do corpo. Por isso é importante nós enfatizarmos. Por isso é importante nós destacarmos. Ok? Ok. Além disso, tem como também sintoma um corrimento e com um odor desagradável. Tá certo? Professor, qual é o diagnóstico? Pode ser feito aí os testes rápidos. Pode ser feito também aí o teste molecular. Nos testes, geralmente usa aí, por exemplo, saliva, utiliza sangue, utiliza secreções e etc. Para tentar diagnosticar com precisão que tipo de IST é. Ok? Ok, professor. Como se dá o contágio? Por meio da atividade sexual. E também durante o parto pode acontecer aí uma contaminação do bebê. Diagnóstico, como eu falei, procurar o serviço aí de saúde para ser feito de forma assertiva. Professor, prevenção, como prevenir? Qual é a profilaxia? Como evitar que o problema aconteça? Uso de camisinha masculina ou feminina. O sexo é bom, mas pode nos dar doença. Presta bem atenção. A próxima IST que eu falo para vocês, só destacando, a gonorreia é uma IST curável. Feito o tratamento corretamente aí, consegue curar. Outra IST é a sífilis, também bastante conhecida, né? A sífilis também é uma doença bacteriana, tá certo? Causada aí pela bactéria chamada treponema. Muito bem. Professor, quais são os sintomas da sífilis, né? Pode apresentar, por exemplo, como a gente pode ver aqui no slide, várias manifestações visíveis, clínicas, e diferentes estágios, né? Nos estágios, por exemplo, primário e secundário, né, da infecção, há uma possibilidade aí de maior transmissão dessa bactéria, por isso deve ter o máximo de cuidado. A transmissão, o contágio se dá por meio da atividade sexual, né? Também durante a gestação ou durante o parto. Ô professor, e o diagnóstico? O diagnóstico se dá feitos por meio do teste rápido, teste molecular, né? Conforme a gente também pode ver aqui no slide, né? Teste rápido aqui chamado de TR de sífilis, né? Exame de sangue. E o tratamento, ele é feito utilizando antibióticos. Ô professor, é algum medicamento novo? Não. Os antibióticos, os mais utilizados, existe há tempo. Então a gente não pode vacilar. Então é feito com uso de antibióticos, principalmente aí a penicilina. Prevenção, utilizar os preservativos, masculino ou feminino. Ok, professor. Por fim, estarei agora socializando uma breve atividade. Lembrando, pessoal, que esta é a nossa aula número 28. Estamos socializando informações gerais sobre as ISTs, antigamente chamada de DST. Hoje falamos precisamente de duas ISTs, gonorreia e sífilis. Iremos continuar nas próximas aulas falando um pouco mais sobre outras ISTs. Muito bem, professor. Lembrando, estas duas ISTs, elas são curáveis e são causadas por bactérias. Muito bem. Vamos para a atividade? Vamos ler o slide? Então, no slide a gente consegue verificar aqui a seguinte pergunta. O que essas doenças têm em comum? Será que ela tem em comum porque são curáveis? Será que elas têm em comum porque são causadas por bactéria? Você vai pensar e refletir e discutir com o seu professor, com a sua professora. 2. Qual a melhor forma de prevenção? A melhor forma de prevenção é não ter relação sexual. Será? Ou será que eu posso ter a relação sexual no tempo certo, com a pessoa certa, utilizando aí preservativos masculino ou feminino? Calma, estou só passando um bizu. 3. É possível saber se uma pessoa não está infectada apenas observando a sua aparência saudável? Será? Só em olhar para a pessoa. Rapaz. Será que pela condição financeira, né? A gente sabe? Não. Vamos refletir. Só olhar para a pessoa? Não. Eu acho que não. Precisamos sair do achismo. Precisamos ter essa clareza, ok? Muito bem. 4. Existe atendimento especializado para crianças e adolescentes? Será que existe?
aqui no município do Paulista, atendimento especializado para crianças e adolescentes? Vamos pesquisar, vamos socializar com a gente? Na próxima aula, traremos as respostas. Por fim, o breve desafio. Professor, o desafio nós temos essa seguinte questão. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST, apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marca a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças. Você vai ler as alternativas e vai marcar aquela que não garante a prevenção. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal! Por hoje é só!